Pessoal, vou fazer uma série de 5 vídeos falando agora especificamente de características anatômicas do coração, tá? Então, para a gente lembrar, no sistema circulatório eu tenho o coração, que é a nossa bomba. O coração vai promover a ejeção de sangue, né? O sangue saindo e se deslocando para o tecido através das artérias, que apresenta aquele fluxo chamado centrífugo, até chegar nas redes capilares, onde ocorre o processo de oxigenação dos tecidos. Quer dizer que o tecido recebe o oxigênio e lança gás carbônico nesse sangue, e o sangue começa a retornar pelo leito venoso em direção ao coração. Então o retorno é feito pelas veias no fluxo centrípeto. A cavidade que ejeta o sangue para a artéria é a cavidade ventricular, e a cavidade que recebe esse sangue é a cavidade atrial. O coração é um órgão de 3 camadas. Então, se eu pegar o coração, que é uma vista posterior do coração, se eu fizer um corte transversal desse coração, é essa imagem que eu tenho. A parte interna oca, que é a cavidade, e a parede cardíaca apresenta 3 camadas. A camada mais interna, que é essa camada de revestimento que vocês estão vendo aqui, que é tecido epitelial de revestimento, é chamada de endocárdio. Reveste a parte interna do coração. A camada externa do coração também é de tecido epitelial, associado à gordura, e essa camada chama epicárdio. Nós vamos ver que esse epicárdio, depois, ele vai ser uma subdivisão do pericárdio. O pericárdio é a membrana que reveste o coração, e uma parte do pericárdio é o epicárdio. E a maior massa da camada cardíaca, né, da parede do coração, é o músculo, o miocárdio. E é esse músculo miocárdio que contrai fazendo sístole, e quando ele relaxa, a diástole. Então, 3 camadas no coração: endocárdio, miocárdio e epicárdio. O coração ele tem o formato de uma pirâmide não muito delimitada, mas como toda forma piramidal, a gente pode visualizar 2 regiões: a região da base e a região do ápice. O ápice, ele significa ponta e não em cima. Muita gente acha que o ápice sempre está para cima. Então, quando nós olhamos o coração, nós verificamos uma ponta cardíaca, e essa ponta é o ápice. E a região oposta ao ápice, essa região oposta ao ápice, é a região da base. A base do coração tem vários vasos chegando e vários vasos saindo. Então, a base do coração ela é mal delimitada pela chegada e a saída de veias, e a saída de artérias. As veias e artérias que chegam na base são chamadas de vasos da base. No coração, dentro do tórax, nós localizamos o ápice e a região de base cardíaca. E nessa base eu tenho veias chegando e artérias saindo. Veias e artérias que saem da base são chamados de vasos da base. Esse coração, ele ocupa o interior da caixa da cavidade torácica, no espaço entre os 2 pulmões, ó. Entre um pulmão e outro, essa região entre os 2 pulmões é chamada de mediastino. Só que o coração, ele não ocupa todo o mediastino.
ele ocupa uma parte do mediastino. Então, esse mediastino é dividido em duas porções e o coração ocupa o mediastino chamado de mediastino médio. Então, essa é a localização do nosso coração no mediastino médio. Qual é a posição do coração? O coração ele tem uma tripla inclinação. Então, ele está inclinado, né, de três formas, né, em três eixos. E eu vou levar a consideração do ápice, a inclinação do ápice. O ápice está inclinado lateralmente para o lado esquerdo. A gente vê que tem uma inclinação do ápice para a esquerda. O ápice está inclinado inferiormente. O ápice está inclinado para baixo. E o ápice tem uma inclinação anterior. Ele fica voltado para frente. Para a esquerda, inferiormente e anteriormente. Isso faz com que o coração, se eu traçar uma linha mediana, 2/3 do coração estão do lado esquerdo do tórax e apenas 1/3 do coração fica do lado direito do tórax. Então, em desenvolvimentos normais, o ápice fica localizado para a esquerda, para baixo e para frente. Aqui nós podemos observar as relações que o coração tem com os outros órgãos. Partes do coração encostam em outros órgãos. Essas partes do coração que encostam em outros órgãos são denominadas de faces. O coração tem 4 faces. Então, ele tem uma região dele que encosta nesse músculo, que é o diafragma, que é a parte de baixo do coração. Então, nessa imagem, o coração foi virado. Toda essa região é a parte que está em contato com o diafragma. A região do coração em contato com o diafragma chama face diafragmática. A face diafragmática é formada pela parte inferior do ventrículo direito mais o ventrículo esquerdo. Então, é a parte inferior dos ventrículos. Anteriormente aqui, no tórax não desenhado, eu vou fazer um esquema bem simplesinho. Nós temos o osso externo e as costelas, tá? Isso significa que essa região do coração ela está voltada para o externo e para as costelas. Essa região do coração voltada para o externo e para as costelas é a chamada face externo-costal. Face externo-costal. Ela é representada pela parte anterior do ventrículo direito. E as outras duas faces, elas estão em contato com o pulmão. Então, essa região aqui do coração entra em contato com o pulmão esquerdo, chamada de face pulmonar esquerda, e ela é representada pelo ventrículo esquerdo. E aqui é a outra face pulmonar, chamada de face pulmonar direita, que é representada pelo átrio direito. Então, 4 faces cardíacas pelas relações que ocupam. O coração está ensacado, ele está protegido por um saco, né, denominado de pericárdio. O pericárdio ele é dividido. O pericárdio ele é dividido em um pericárdio chamado pericárdio fibroso, que é o pericárdio, a parte mais externa, que é essa que nós estamos vendo por fora. Para visualizar o coração, tem que cortar esse pericárdio fibroso e abrir esse pericárdio fibroso, fazer uma abertura nesse pericárdio fibroso. Quando abre o pericárdio fibroso, a gente consegue encontrar as outras divisões do pericárdio, que é o pericárdio chamado de seroso. Esse seroso, ele está por dentro
em contato direto com o coração. Então, em contato direto com o coração, ele chama pericárdio seroso visceral. Então, essa lâmina com brilho aqui é o que reveste diretamente o coração, é o pericárdio seroso visceral. Então, vou fazendo aqui a linhazinha, ó. Pericárdio seroso visceral está cobrindo o coração, cobrindo o coração. E quando chega na região dos vasos da base, esse pericárdio seroso visceral, ele se dobra para revestir o pericárdio fibroso por dentro. Então, o revestimento de dentro do pericárdio fibroso é o pericárdio seroso, chamado de parietal. E eu falei nos primeiros slides que o pericárdio, né, que vai recobrir o coração, ele também pode ser chamado uma parte dele de epicárdio. O epicárdio, que é a camada externa do coração, é a mesma camada do pericárdio, chamada de pericárdio seroso visceral. Então, nós podemos falar que o pericárdio seroso visceral forma o epicárdio. Nessa imagem dá para a gente ver melhor essas diferenças, olha só. Aqui a camada interna do coração, o endocárdio, o miocárdio, e aqui o epicárdio, que também pode ser chamado de pericárdio seroso visceral. Essa lâmina de fora é o pericárdio fibroso. Por dentro do pericárdio fibroso, então, pericárdio fibroso, por dentro do pericárdio fibroso, nós encontramos o pericárdio seroso parietal. Então vamos lá. Por fora, pericárdio fibroso. O avesso, né, a parte interna do pericárdio fibroso, chama pericárdio seroso parietal. E em cima do coração, nós chamamos de pericárdio seroso visceral ou epicárdio. Entre o pericárdio seroso visceral e o pericárdio seroso parietal existe uma cavidade, chamada de cavidade pericárdica. Cavidade pericárdica, que tem uma quantidade pequenininha de líquido. Então, aqui o pericárdio todo aberto, nós localizamos o ápice do coração, a região da base, com os vasos da base. Quais são os vasos da base? Então, veia cava superior, ilustrada aqui. A outra veia cava, chamada de veia cava inferior. A aorta, o tronco pulmonar e as 4 veias pulmonares, 2 de cada pulmão. E a relação importante é que as veias cavas, né, superior e inferior transportam sangue venoso para dentro do átrio direito. As veias pulmonares, as 4 veias pulmonares, transportam sangue oxigenado para o átrio esquerdo. O tronco pulmonar é o vaso de saída do ventrículo direito, ejetando sangue venoso. E a aorta é o vaso de saída do ventrículo esquerdo, saindo com sangue arterial. Então, observe que o lado esquerdo é sempre oxigenado e o lado direito é o lado desoxigenado. Vejam também que veia relacionado a átrio, artéria relacionada com ventrículo.